Oi, clã do pé, tudo bem? Eu sou o Destruidor e hoje nós não estamos em um vídeo convencional, um vídeo falando sobre músicas ou até mesmo de gameplay. Nós estamos em um vídeo falando sobre uma creepypasta. Se você está na internet há bastante tempo, você com certeza sabe que é uma creepypasta. Basicamente, é como se fosse uma mídia que pega algo já existente e transforma ela em algo um pouco perturbador, ou até mesmo algo criado totalmente do zero. Como um grande exemplo, uma das creepypastas mais conhecidas é o Sonic XZ, ou até mesmo o Ben Drowned, mas hoje eu decidi falar sobre uma especificamente que pode se pensar que é algo bem parecido com a realidade poderia acabar acontecendo, que é Hypnos Lullaby. Neste vídeo eu vou falar sobre como essa creepypasta acabou existindo, vindo à existência, e um pouco sobre a própria creepypasta e curiosidades sobre ela. Então vamos lá. Existem 3 acontecimentos para que Hypnos Lullaby surgisse. O primeiro, o próprio Pokémon Hypno. Hypno é um Pokémon que possui várias, como que eu posso dizer, características bizarras, não só em aparência, mas em suas descrições, onde em muitas das suas descrições é dito que ele gosta de hipnotizar outros Pokémons ou até mesmo pessoas. Ele se alimenta dos pesadelos e dos sonhos, e ele sempre prefere crianças, pois seus pesadelos são mais gostosos. Muitas coisas além dessas descrições bizarras que o Hypno tem fazem com que as pessoas fez com que as pessoas criassem essa creepypasta. A primeira foi no primeiro jogo de Pokémon, foi no Pokémon acho que Red, ou até mesmo no Fire Red isso aparece. Quando você está naquelas 3 ilhas do Pokémon Fire Red, você tem que ir atrás de uma criança que se perdeu em uma floresta. O pai dela é um cara importante e acaba que ele perdeu ela. Ela acabou sumindo simplesmente. Quando você vai numa floresta investigar onde ela está, você acaba encontrando ela. Porém ela está com um pouco de medo. Quando você interage com ela e conversa por um pouco de tempo, um Hypno aparece para te atacar. E é um Hypno que você pode relativamente rápido acabar com ele. Porém é algo bizarro de se pensar, pois um Hypno fazer isso, por mais que ele possa parecer um pouco natural no mundo de Pokémon, é um pouco bizarro de se pensar. Outra coisa que fez com que as pessoas acabassem criando ele, criando essa creepypasta, não o próprio personagem, é a música da Lavender Town. O segundo acontecimento para que essa creepypasta existisse. Se você não sabe qual música da Lavender Town, é essa que vai estar tocando no fundo do vídeo, no caso desta parte que eu estou falando, e talvez no resto do vídeo todo, que é exatamente essa aqui. Essa música se popularizou bastante em vídeos de terror, com as pessoas botando ela no fundo para poder falar sobre acontecimentos. É uma música que, por mais que hoje não cause tanto medo e seja mais enjoativa do que assustadora, na época é algo bem bizarro. Essa música também possui uma creepypasta própria, que é a música de Lavender Town. Por mais que seja o mesmo nome da própria música, é uma creepypasta que realmente é algo bem bizarro de se pensar. Basicamente, essa creepypasta acaba contando das coincidências que aconteceram na época onde Pokémon lançou e uma série de auto F que as crianças acabaram cometendo. No caso, as crianças só acabavam com a vida delas de uma maneira bem rápida. Você já sabe do que eu tô falando. Essa série de coincidências é que basicamente as crianças jogavam nos jogos de Pokémon e acabavam parando na Lavender Town. E acabava que essa série de coincidências entre o jogo e as séries fez com que as pessoas associassem a música com isso. Enfim, depois disso descobriu-se que era só uma coincidência, que não era nada a ver com a música, porque se isso fosse verdade, até hoje as pessoas estariam ouvindo essa música, estariam morrendo. Mas isso não é o caso. Depois, o terceiro acontecimento foi juntarem o Hypno com essa música, fazendo Hypnos Lullaby, que é essa música. Come, little children, come with me. Safe and happy you will be. Away from home, now let us run. With Hypno you'll have so much fun. Oh, little children, please don't cry. Hypno. É uma música bem bizarra, realmente, que é basicamente o Hypno cantarolando, chamando a atenção de alguém
provavelmente uma criança. Provavelmente não, é uma criança. Na letra está falando: venha pequena criança, venha comigo, seu amigo Hipno não quer te machucar. É algo bem assim. Bom, essa creepypasta não tem só essas coisas, como por exemplo a música. Fizeram até um mini-jogo pra ela. Eu vou contar também dele aqui hoje. Bom, nesse jogo nós controlamos o protagonista de Pokémon Red e Blue e também de Fire Red, por mais que o visual seja muito mais parecido com o Pokémon Fire Red. Bom, nessa creepypasta você acaba encontrando o Professor Carvalho, que fala com você que seu sobrinho tinha desaparecido. No caso, o seu rival, sobrinho de Professor Carvalho. Ele fala que ele tinha desaparecido e precisava da sua ajuda para poder encontrar ele. E quando você vai até lá, você acaba encontrando uma cidade vazia. Quando você vai para o local onde o sobrinho do Professor Carvalho desapareceu. Não totalmente vazia, mas com poucas crianças especificamente. Você acaba vendo o depoimento de várias pessoas que moravam naquela cidade. E elas falavam que viam várias crianças indo para aquela floresta. Eles não iam investigar por causa que muitas dessas pessoas que iam não voltavam. Então as pessoas tinham medo de ir e também nunca mais voltar. Assim que você vai investigar aquela floresta, você anda e percebe que ela está bem vazia. Até poucos Pokémon estão aparecendo, quase nenhum. Quando você encontra uma criança que está perambulando por aquela floresta, você interage com ela, porém é atacado por um Hipno. Especificamente um Hipno level 100. Quando você acaba enfrentando ele, você não tem como vencê-lo, pois todos os Pokémon são level baixos e são Pokémons relativamente ruins comparado a um Hipno level 100. Você acaba sendo derrotado e todos os seus Pokémons desmaiam, inclusive você, que é hipnotizado pelo Hipno. Quando você acorda, você se vê em uma caverna. Essa caverna é bem escura, mas você consegue andar por ela. Não tem nada por lá, nem Pokémons, nem pessoas e nem o sinal do Hipno. Quando você vai e entra por um corredor, encontras um monte de pessoas que estão no sono profundo, desde crianças a até mesmo idosos. A este ponto você já consegue entender: Hipno não faz isso há pouco tempo, faz isso há bastante tempo. Ele captura várias crianças e põe elas em sono profundo, fazendo com que elas acabem dormindo e ele possa consumir todos os seus sonhos e pesadelos. Todas essas crianças que foram capturadas acabaram ficando mais velhas, cresceram, envelheceram, morreram, sem poder ver a luz do dia novamente, sendo consumidas pelo Hipno. Você consegue encontrar idosos e cadáveres lá também, um que já está em decomposição. Parando para pensar, os gráficos do jogo não é tão bizarro assim, mas imagine estar nessa situação e acabar percebendo um cadáver em decomposição junto de outras pessoas que estão lá sequestradas justamente de você, e só você está acordado. Quando você explora mais um pouco daquela caverna, o Hipno acaba aparecendo, te hipnotiza novamente e te põe em um sono profundo. Acaba que o Red vai parar em um sonho. Nesse sonho, o próprio Hipno vai falar com ele. Não falar, mas sim aparecer para ele. Red pode até tentar fugir, correr, mas nada adianta. Red está preso e não tem nada que ele possa fazer. Se você for pego pela hipnose do Hipno, você vai ficar lá, dormindo, com todos os seus pesadelos sendo consumidos pelo Hipno. Não há como escapar. Você nunca mais vai ver a luz do dia novamente.